Os Correios, Leandro, apontaram um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais. É só bilhão. Mas a causa, segundo o Correio, foi a taxa das blusinhas antes da mudança da lei. Os Correios estimavam arrecadar 6 bilhões de reais com mercadorias vindas da China. Mas o total arrecadado em 2024 foi de apenas 3,7 bilhões de reais. A nova legislação estabeleceu que compras de até $50 deixam de ter isenção do imposto de importação. Meu querido amigo Leandro Ferreira, tá parecendo aquele adolescente que dá um trote dele no pelotis, ele põe o dedo na boca e fica chorando. O governo só chora, só reclama. Agora a culpa do prejuízo de 2 bilhões de reais dos Correios é das blusinhas, Leandro Ferreira? Capês, que bom que você entrou nesse assunto, porque você vê lá, né? Como é que o prejuízo... É muito número nesse TP aqui embaixo, né? Como é que teve prejuízo de 2,2 e arrecadar 5,9? Tá certo, o prejuízo é de 2. Não, o prejuízo porque não foi prejuízo, Capês. Isso, de fato, deixou de ser arrecadado. Prejuízo é quando a empresa fica no vermelho no balanço. Não é o caso dessa notícia aqui, não é isso que essa notícia está falando. Está errada a palavra prejuízo ali. O correto é o 3,7 bilhões foi o que se realizou. Frustração de receita. O nome técnico para isso é frustração de receita. Mas vamos lá, né? Também porque, já que o Capês disse que os investidores precisam ser tratados na sua expectativa pelo lucro, né? E eu acho que investidor tem que ter lucro mesmo, mas tem que ser um investidor que faça investimentos que deem aumento de produção da economia, aumento de atividade econômica, né? Esse que vive de juros é o financista. Ele é o cara que não investe, ele apenas tem rendimento financeiro. O Correios, neste caso, é uma empresa que historicamente tem uma história de investimentos que, inclusive, são muito rentáveis, né? A empresa, os Correios, não por acaso, é uma das mais respeitadas do Brasil, ainda que seja estatal, é uma das empresas que mais investe no Brasil. Portanto, não teve déficit, teve caixa que estava lá parado, porque o Bolsonaro queria privatizar e entregar, inclusive, o caixa para a iniciativa privada, que estava lá, né? E aí realizaram investimentos de mais de R$1 bilhão na economia brasileira no ano passado, assim como estão realizando esse ano. Essa notícia se completa mostrando que estão investindo na criação de um marketplace, como essas plataformas que a gente acessa para poder fazer pequenas compras, né? Tomara que seja um projeto que dê certo, quem sabe até com abertura para a iniciativa privada fortalecer e deixar mais eficiente esse marketplace do Correios. Meu querido Rodolfo Maris, o Leandro é o mago das palavras. Está em todos os sites, não é aqui no gerador de caracteres da Jovem Pan, não. Está em todos os sites. Que as empresas estatais tiveram em 2024 um prejuízo de 6,3 bilhões de reais. Prejuízo. E os Correios contribuíram com prejuízo de 2 bilhões. Pode ser que eles tivessem amortizado o prejuízo se não fossem as blusinhas. Mas eu pergunto a você, meu querido Rodolfo Maris, o Correio quer tirar a blusinha para ver se consegue ter um pouco mais de competência? Ou será que em 2024 o prejuízo também foi do Bolsonaro? Em 2024, o ano passado. Lula, tá na hora de começar a governar. E pensar no Brasil, né, Capês? Eu quero te ouvir. Não, tudo bem. E pensar no Brasil, né? Não dá para colocar a culpa no Bolsonaro já numa reta final, numa reta que tá começando, né? Comecinho da reta para 2026. Mas eu faço coro aqui ao Leandro. Eu tenho que concordar em algumas questões com ele. Porque essa questão de ver... É uma questão de ótica. Eu vou explicar. Porque você teve uma receita 37% menor de um déficit e onde você não pode ser considerado de verdade. Talvez não é nem erro do TP, talvez é uma outra colocação sobre o que está escrito aí, sobre prejuízo. Talvez a palavra prejuízo tenha uma conotação diferente nisso. Eu não vejo. Por exemplo, se você pegar em 2019, 18, 19 e 20,
Cara, não estava nem no alcance dos Correios receber esse 3,7 bilhões, né? Bilhões que eles receberam. Receberam um valor muito ínfimo, muito menor do que esse. Já na campanha, sobretudo depois da pandemia, os Correios nem projetaram esses 3,7 bilhões. Eles compararam com o número anterior. Você compara com o número anterior e fazendo uma projeção, e daí você tem um prejuízo? Claro que não. A matemática aqui é totalmente oposta. E eu faço coro ao que o Leandro falou. É uma questão de ótica para olhar para essa estatal que precisa ainda investir em tecnologia. Existem muitos lugares do país onde o Correio ainda não consegue acertar, não consegue atuar com uma certa iniciativa mais assertiva, mas eu vou fazer coro aqui ao meu amigo Leandro Ferreira. Pois é, o João Belucci, essa taxa das blusinhas começou a vigorar a partir de 1º de abril desse ano, e ela aumenta o percentual do ICMS de 17% para 20%. Fazendo um cálculo aqui, as comprinhas, importação da população de baixa renda, essa mesmo que o governo diz que quer proteger, você faz uma comprinha aí de R$300. Muito bem. O cálculo do ICMS, sabe para quanto vai? R$75. O novo valor com o ICMS atualizado vai de R$375, que seria o correto, para R$440,20. Deixa o povo comprar suas pequenas coisas. Sim. Será que é aí que está o problema? Mas o companheiro Rodolfo Marinho está concordando com Leandro Ferreira. Eu queria ouvir você, companheiro João Belucci. Pois é, eu gostei da imitação, viu, Capês? Mas você sabe que até o governo vendeu a história dessa importação como se fosse no sentido de que vai beneficiar a empresa, a indústria nacional, quando na verdade a imensa maioria desses produtos sequer eram produzidos no Brasil, eles eram importados de fato. E muita gente, principalmente pequenos empresários, utilizavam essas importações, especialmente na área de informática, e revendiam, né? Era o pequeno negócio da pessoa, agora foi prejudicado. É importante lembrar que também vários atacados, né, conglomerados brasileiros participaram do lobby da imposição dessa taxa das blusinhas porque eles seriam beneficiados, grandes conglomerados, inclusive alguns que se identificam, né, pelo menos no discurso, com o campo da direita, o que me causa um pouco de estranheza. Agora, veja bem que o governo vai criar um marketplace e tal, eu tendo a ser, tem alguma dificuldade de análise nisso, que cria o aplicativo, não tende a ser uma boa coisa, né? Vai ser aquele aplicativo que cai toda hora, nem é competência do governo criar um aplicativo. O mercado que os Correios exploram deveria ser um mercado aberto, ter mais players, porque é uma empresa estatal que opera especialmente, praticamente em monopólio, consegue ter prejuízo, o que é lamentável. E a se lamentar também que nesse histórico de queda de lucro das estatais, de passar para prejuízo, você tem a presidência dos Correios sob o domínio de um grupo de advogados, né, um grupo de juristas que chama Prerrogativas, que tem mais de 30 cargos no governo e não se sabe exatamente a razão disso, porque em tese um advogado cuidando de uma empresa de Correios, ele pode ter expertise ali, mas se deu prejuízo, se você está na iniciativa privada, é rua, meu amigo, você vai ser trocado. Mas no meio público basta você encontrar alguém para botar a culpa, você consegue ir navegando. Acho que passou da hora da direita propor uma CPI do grupo Prerrogativas, Capês. Olha, aqui o Leandro pediu a palavra, só para o pessoal entender. No final de junho do ano passado, foi aprovada uma lei, que é do projeto de lei 914 de 2024, que ele determinava o pagamento de 20% do imposto de importação para compras de sites internacionais de até $50, mais o imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS. Os estados aumentaram, né, esse ICMS. Que foi aumentado o ICMS pelos estados e também a taxa de importação. Com isso, quem estava fazendo compras de até $50 no exterior pela internet, as compras ficaram mais caras. Então, as pessoas diminuíram estas compras. Diminuindo essas compras, o Correio movimentou menos. E, com isso, ele alega ter sofrido prejuízo. Agora, Leandro Ferreira, você pediu a palavra, você quer uma réplica, você não gostou da minha imitação, não gostou do que eu falei, e você tem todo o direito de protestar e até brigar comigo, porque aqui nós somos muito democráticos. Mas eu pergunto a você, uma gestão responsável não tem que ter um planejamento para prever essas contingências? Uma gestão responsável tem só que chorar e botar a culpa nos Yanomamis, na queimada da Amazônia, na restauração da democracia, enquanto o crime organizado cresce, floresce, lava 175 bilhões de reais por ano em céu aberto, e a gente aprofunda o déficit fiscal? É só reclamação? Tudo é culpa do Jair Bolsonaro?
Teve uma tempestade ontem na Zona Sul, em São Paulo. Jair Bolsonaro ter feito a dança da chuva para ter essa inundação. Leandro Ferreira, faça a sua réplica. Certamente o Jair Bolsonaro permitiu níveis de queimadas que ele permitiu no governo dele, dificulta sim as mudanças climáticas que agora impactam muito mais fortemente as nossas cidades que não têm a resiliência necessária. Então, Capês, você deu o melhor exemplo para colocar, pendurar no pescoço do Bolsonaro como sendo culpa dele e de outros, como inclusive o Donald Trump. Mas eu queria, assim, está errado, esse negócio de prejuízo não é verdadeiro, né? Ele não foi um prejuízo, não teve prejuízo de 2,2, teve deixar de arrecadar com este produto que é a entrega de blusinha, né? Quem quiser vai se informar melhor numa oportunidade em que tiver tempo para ler e tal, né? Aqui nos cabe fazer um debate, citar exemplos, e eu, essa semana, Capês, tive a oportunidade de almoçar com uma amiga minha e eu combinei um horário com ela, cheguei, peguei uma mesa e essa minha amiga atrasou, né? E ela falou assim, desculpa, cheguei atrasada porque eu estava comprando blusinhas. E ela foi comprar blusinhas na loja de departamento bem grande aqui na Paulista, tá aqui ao lado do Parque Trianon, não vou falar o nome para não fazer propaganda, porque afinal de contas não estão me pagando para isso, né? Mas essa amiga foi lá, comprou 3 blusinhas que talvez ela tivesse comprado pela AliExpress, Shopee ou coisa que o valha, e foi lá na loja de departamento. Ou seja, esses 2,2 bilhões se espalham pela economia e geram emprego no Brasil. Muito bem. Quer falar, Rodolfo? Quero só concluir. O Belucci citou 2 coisas aqui importantes. Ele falou sobre a compra pelo consumidor final, né? E ele falou também sobre os impostos de quando a gente compra diretamente da China. Aí são 2 colocações. Primeiro, quando você compra em volume grande, quando você compra em compra de container, é chamado, o imposto é muito menor. O que a gente está tratando aqui é a pessoa que está em casa, entra no site, vai lá e faz essa compra das blusinhas. É sobre isso. Agora, para quem tem loja, para quem compra em grande volume, o imposto permanece o mesmo ou até inferior do que já estava no ano de 2023 e 2024. Muito bem. Ô, João Belucci, tira uma dúvida, só para encerrar essa polêmica. O Leandro Ferreira atribuiu as enchentes, de fato, a Jair Bolsonaro. As enchentes de ontem a Jair Bolsonaro. 2024, quem que estava no governo aqui no Brasil? Era o Jair Bolsonaro? Lula. Então, área queimada no Brasil cresce 79% em 2024 e supera os 30 milhões de hectares. Tudo é culpa do Bolsonaro? Agora é o governo Lula.